Olá, meus amigos, boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui na noite de hoje. Só fechar uma mensagem que abriu na tela. Bom, vamos lá. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite, aceitando o convite da Simone, para que pudéssemos falar de um tema tão maravilhoso, tão gostoso, de um livro que nos traz um consolo tão grande, né? Então, primeiro eu queria agradecer a figura da Simone, agradecer ao GRESG, o Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui trabalhando pela doutrina, pelo Cristo, a fim de que possamos juntos compartilhar um pouquinho do conhecimento que nós fizemos e que vocês também possam colocar no chat, a gente vai conversando e respondendo, tá bom? Mas antes de começar, queria convidar então a todos que pudessem fechar um pouco os olhos, cerrar os nossos olhos, colocar nosso pensamento em Jesus, para que Ele possa estar junto de nós na noite de hoje. Obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, a fim de refletirmos, de estudarmos essa doutrina maravilhosa, a fim de compreendermos a grandeza de Deus. Esteja conosco na noite de hoje. Adentre sobre as nossas casas, sobre nossos lares. Que possamos sentir a sua presença. E que as palavras de hoje sejam compreendidas e muito mais do que isso, que chegue com palavras de conforto, de consolo e de esclarecimento. Que assim seja. Bom, meus amigos, como eu estava falando, o convite justamente para que nós pudéssemos falar desse livro, Céu e Inferno, que eu acabei de fazer o estudo, inclusive, E o convite é precisamente para um capítulo muito especial, que é o capítulo 3 da primeira parte, onde Kardec chama então de doutrina, onde ele nos traz a questão teórica do livro, Que é o título O Céu. E esse é um título que nos intriga muito, porque o homem, independente do grau evolutivo, ele tem um sentimento de que a morte não é o fim da existência. Quando nós paramos para pensar, independente das nossas crenças, nós temos lá no fundo um sentimento que não acaba, que continua. Mesmo que as crenças vulgares falem para nós que as almas habitarão regiões diferentes, declarem que as comunicações serão rompidas, que as comunicações serão impossibilitadas, e que o nosso destino seria então o céu ou o inferno, ainda assim, na nossa consciência, nós nos perguntamos, mas será? Porque trazemos o sentimento de continuidade. E quando paramos para olhar, a crença numa vida única, ela nos traz um certo desespero. Ela nos traz uma certa descrença. Ao invés de trabalharmos, preferimos partir para a ociosidade. Pois se seremos condenados às penas eternas ou aos gozos eternos, será que valeria a pena o esforço? Mas aí surge então o Espiritismo para nos clarear, para nos trazer reflexões, para colaborar nesse entendimento do que esperar pós a morte do corpo físico, porque a doutrina vai nos ensinar que o corpo espiritual, ele se mantém. Mas entrando propriamente agora no capítulo, falando sobre o céu, que a gente possa entender o que representa o céu, o que a doutrina espírita traz de definição, para nos auxiliar na reflexão de hoje, será necessário
trazer um pouquinho o entendimento sobre o universo. E aí depois nós podemos adentrar então sobre o significado de céu. Então nós vamos trabalhar ora falando sobre o universo, ora olhando a palavra céu. E no final nós vamos trazer então qual é a visão da doutrina espírita, comparando as outras crenças. Porque é justamente isso que Kardec faz na primeira parte do livro. Ele trabalha as diversas crenças, coloca o que cada uma acredita, quais são os pontos, sem criticar. Kardec é muito claro, ainda no prefácio do livro, quando ele fala que é um livro em que devemos analisar, estudar, refletir pela razão, sem elogiar e sem criticar. E aqui estamos nós nesse papel, de pararmos para olhar, entender, tentar compreender, extrair do que os nossos olhos são capazes a mensagem do Espiritismo. E vamos lá. A palavra céu, ela se aplica então a um espaço indefinido. Quando nós olhamos hoje para o que representa o céu, é um espaço indefinido, que circunda toda a Terra. E particularmente ela fica acima do nosso horizonte. O céu parece aos nossos olhos, quando nós paramos para olhar para o céu, uma imensa concavidade. Imensa, porque nós não conseguimos imaginar o seu tamanho. Mas as ideias que nós temos hoje de céu são um pouco diferentes do passado. Porque os antigos acreditavam na existência de diversos céus. Vários céus sobrepostos uns aos outros, compostos de um material sólido, porém transparente, como se fosse um vidro ou um acrílico, que formariam então diversas esferas côncavas, com o mesmo centro, concêntricas, com o mesmo centro, onde o centro seria o planeta Terra. Então haveria o planeta Terra e diversas outras esferas representando diversos céus. Era essa a interpretação dos antigos. E essa ideia durou muito tempo, justamente pela insuficiência dos conhecimentos astronômicos. Com o avanço da astronomia, foi possível trazer um novo olhar, um novo despertar. Mas até que isso aconteceu, fizeram dos céus diversos graus das beatitudes. Imaginavam que cada esfera, quanto mais distante da Terra, mais evoluído seria o ser. Maior a felicidade seria a morada suprema da felicidade. Sendo que essa última esfera seria o nível máximo de felicidade, os gozos eternos. Existia e existe até hoje, em algumas religiões e algumas crenças, a expressão o sétimo céu, que vai representar a bem-aventurança perfeita. É o maior lugar que nós podemos estar após a morte, representando a nossa perfeição. Se nós olharmos aos muçulmanos, acreditam em 9 céus. Ptolomeu, um astrônomo da época, falava então em 11 céus. E sempre o último céu era o que representava a glória eterna, a verdadeira felicidade. Parece muito distante do que nós conhecemos hoje. Graças a Deus que com o avanço nós já pudemos lançar nossos olhos e compreender de uma forma diferente, mais lógica, mais racional. Mas mesmo assim, quando nós trazemos para a teologia cristã, a própria teologia cristã ainda vai reconhecer a existência de 3 céus. Sendo o primeiro céu aquele que a gente lança o olhar e percebe a região do ar, a região das nuvens. E passando essa esfera, então, seria o segundo céu, que seria o espaço aonde se movem os astros. E depois desse céu,
seria então a morada de Deus, a morada dos eleitos à felicidade eterna. Trazemos aí alguns erros. Primeiro, porque a Terra, nós já sabemos, não é o centro do universo. Nós já sabemos disso. E segundo, porque as regiões dos astros, onde os astros se movem, não são limitadas. Quando nós colocamos ele no meio, como fosse o céu secundário, nós estaríamos limitando entre o primário e o terceiro. E nós sabemos que não tem limite. E um outro erro também é que a todo momento colocam Deus no último céu, mais afastado da terra, sendo que Deus deveria estar no centro, devia ser colocado como um ponto principal no centro disso tudo, local aonde conseguiria irradiar a sua energia, onde o seu pensamento estenderia a tudo. E com o avanço da ciência, da astronomia, o avanço da humanidade, foi possível mostrar então que essas teorias defendidas até hoje não trazem bases firmes. A ciência derrubou essas observações, mostrou que existe um vazio impossível de ser sustentado. Que a Terra não é o eixo, não é o centro do universo, mas um dos menores astros que existe no universo. Que as estrelas são diversos sóis que circulam o mundo. Que o planeta Terra é um dos menores mundos, sem tanta significância como nós pensamos. A ciência também provou que esse espaço limitado dos astros, na verdade, é infinito. E por ser infinito, não existe mais céu acima e inferno abaixo. Com o avanço da ciência, a própria ciência obrigou a renunciar à existência de um céu e de um inferno. Céu acima das nuvens e o inferno abaixo do solo. A ciência traz o vazio nessas ponderações. Mas até hoje, essas crenças são defendidas. Um outro ponto que nós temos que trazer é se será que apenas na Terra haveria fonte de vida? Nós nos questionamos sobre isso. Os foguetes lançados ao espaço buscam vida em outros planetas. Embora os interesses sejam outros, conhecer o planeta, mas buscam vida em outros planetas. Porque existe essa intuição. Será que Deus teria feito então a Terra o único lugar onde poderia haver vida? Seria um equívoco imaginar que Deus tivesse feito essa imensidão e que a vida não estivesse em toda parte. Seria um equívoco. Seria duvidar da capacidade de Deus, da grandeza de Deus. Porque a ciência, ao avançar, revelou diversos mundos iguais à Terra, ou até mais evoluídos do que a Terra. E se assim o foi, Deus não o criou sem objetivo. Muito pelo contrário. Com toda certeza, ali colocou espíritos também, seres que pudessem governar esse mundo. Percebe como a coisa vai ficando grandiosa demais? E quando perguntamos lá na questão 1012 do Livro dos Espíritos, onde vão perguntar se não existe o céu e o inferno como nós imaginamos, Kardec pergunta: o céu e o inferno não existe como nós imaginamos? E os espíritos vão dizer que não, que são simples alegorias, que só existem na nossa imaginação. Que justamente por falta da compreensão, nós vamos então criando e construindo espaços materializados que não existem. Queremos materializar tudo. E continua, que o homem não é um único ser a habitar todo o espaço, não é o primeiro em inteligência,
não é o primeiro em bondade e imperfeição. Aqui os Espíritos já nos dão uma chacoalhada de que nós não somos o centro da coisa. Que nós não somos o único pacote, o único bolacha do pacote. Mas ainda nós trazemos, por egoísmo, a sensação que estamos aqui porque Deus criou o mundo apenas para nós. O orgulho nos faz julgar que todo o universo seja para nós. Acreditamos que somente nós habitamos todo esse universo. Duvidamos da sabedoria de Deus. Mesmo nós espíritas trazemos ainda essa certa dúvida, porque falamos em seres encarnados e desencarnados. O há muitas moradas na casa do meu pai, por vezes esquecemos. E o nosso dia a dia nos prova isso, que nós imaginamos ser a mais do que somos. Nós imaginamos ser grandes demais enquanto somos pequenos demais. Orgulho, vaidade, são as vicissitudes do próprio mundo que nos coloca nessa condição, nesse mundo inferior que vivemos. E chegando aqui, é preciso questionar as crenças que nos trouxeram até aqui. Tudo aquilo que nós acreditamos até hoje, mesmo que de forma oculta, lá no fundo, precisamos questionar. Porque o avanço da ciência, e às vezes nós estamos falando tanto de ciência, mas a doutrina não é religião, ciência e filosofia. Precisamos ativar hoje muito mais a ciência e a filosofia para compreendermos o que de fato significa a palavra céu. Que significado tem o céu? Com o avanço da ciência, temos que nos questionar: aonde está o céu? Se ele não está acima e não está abaixo? E é justamente diante dessa questão, diante dessa pergunta, que as outras religiões se calam. Porque não existe resposta. E a falha não está em aceitar que não existe. A falha está em continuar defendendo uma verdade que já não é mais verdade, que já foi derrubado pela ciência. Como se a última palavra tivesse que ser da religião. Kardec nos dizia: se a ciência provar o contrário, vá com a ciência. E assim o sendo, então, estaria destinado ao Espiritismo demonstrar verdadeiramente qual seria o destino dos homens após a morte do corpo físico. Explicar de forma racional, trazer realmente a grandeza de Deus, trazer o consolo à humanidade. Caberia ao Espiritismo falar que o céu ou o inferno está dentro de nós. Dentro de nós. Se talvez ficou difícil, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Porque o céu ele vai retratar justamente a felicidade. E a felicidade, pela doutrina, nós sabemos que é totalmente proporcional ao progresso. Que dois espíritos podem estar habitando o mesmo lugar. Um pode estar vivendo uma condição feliz, enquanto o outro, uma condição difícil. Um pode estar sentindo as sensações do céu e o outro as sensações do inferno. Depende do nosso avanço, depende do nosso progresso. E aqui estamos falando de avanço e progresso intelectual e moral. Os dois precisam caminhar juntos. E mostra que não existe um local físico. É um estado de consciência. Muito mais do que isso. Que o progresso é o fruto do nosso trabalho. Ou seja, nós construímos esse céu ou esse inferno para nós. A nossa vontade, o nosso empenho. E é por isso que alguns conseguem progredir mais rapidamente e outros demoram mais. Outros levam tempos, períodos a fim de progredir.
Então, alguns vivem mais rapidamente na felicidade, enquanto outros fazem a escolha ou a opção pela infelicidade. Nos dá um consolo muito grande saber que nós somos os responsáveis sobre o nosso futuro. Se queremos habitar esse céu, temos que só construir. E se queremos continuar no inferno, é só ficar como está, não é verdade? Porque imaginamos uma felicidade, mas que é uma felicidade muito relativa. Porque a cada um segundo as suas obras, não é? Então eu não posso acusar o outro por estar na condição que eu estou. Se hoje eu habito a felicidade ou a infelicidade, é porque tenho construído isso pelo caminho. Então, as bem-aventuranças, o céu da beatitude, seria reservado apenas para os espíritos puros. Lembrando que nascemos nós, lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Seres simples e ignorantes. Todos nós nascemos do mesmo ponto de origem. E é justamente na caminhada em que nós vamos mostrando essa depuração. E que precisamos trabalhar, que precisamos evoluir, tanto na inteligência quanto na moralidade. Porque a própria doutrina nos fala que, por vezes, o progresso intelectual se faz em momento diferente do progresso moral. Às vezes nós enxergamos e olhamos homens inteligentes, instruídos, mas que não trazem nenhum senso moral, que não desenvolveram ainda a moralidade, porque esse avanço caminha separado, mas depende de nós também. Então, por vezes, estamos tão preocupados apenas em estimular a nossa inteligência, o intelectual, e esquecemos da balança que é preciso avançar o intelecto, mas também a moral. Segundo as nossas obras, nós vamos construir o que nós queremos para nós, não é? E aí pensamos, mas como podemos construir se eu já estou velho, ou se a vida é tão curta, tão rápida, não dá tempo para aproveitar tudo? Deus entende isso. Deus sabe que nós trazemos ainda o nosso olhar de criança, que não compreendemos a necessidade de evoluir, de olhar para as coisas espirituais em primeiro plano. E é justamente por isso que deixa à nossa disposição, por misericórdia, a ferramenta, o processo da reencarnação. Porque justamente esse processo ele traz um duplo benefício, que é o avanço moral e intelectual. O intelectual pelas atividades da relação um com o outro, né? O intelectual justamente com o desenvolvimento do trabalho, mas o moral justamente quando nós vamos trabalhar um com o outro, no convívio social, quando nós podemos colocar ali o que nós aprendemos. Porque é justamente na luta, no dia a dia, na vida, e que nós seremos pesados, medidos pelas nossas atitudes, boas ou más. Lá na questão 132, vai trazer que o objetivo da encarnação é justamente permitir que nós caminhemos até a perfeição. Uns através da expiação, outros através das provas. Mundos de provas e expiação. Aí está a nossa missão. Aí está o nosso compromisso. E às vezes queremos trazer uma vida tranquila. Queremos fugir das batalhas, fugir das dificuldades, fugir dos erros, imaginando assim estar caminhando para o céu. Mas é justamente na luta que as qualidades aperfeiçoam. Eu preciso estudar, depois eu vou fazer a prova. É justamente na luta, na prova, que eu consigo ver se de fato eu estou aprovado ou não. É na relação social, porque nós não conseguimos avançar sozinhos. Estamos nós na escola da vida.
Esse momento é a nossa escola. Ora estamos aqui para aprender, ora estamos para ensinar. Essa é a beleza da vida. E é por isso que nos mostra que apenas viver imaginando uma única existência não traz sentido. Porque uma única existência é muito pouco para que possamos deixar o nosso mal de lado e que possamos trazer o bem para a nossa vida. É por isso que temos nós quantas vezes necessário à nossa disposição a ferramenta do reencarne. Cada existência nova é um aprendizado a mais. A vida vai trazendo um progresso, como se fôssemos nós preenchendo ali páginas do livro, trazendo conteúdo, recheando. Então, às vezes, queremos nós, em uma única vida, já sermos classificados entre bons e ruins, e esquecemos que a justiça divina trabalha também nessas duas mãos. Que a reencarnação serve justamente para equalizar esse processo moral e intelectual que tanto precisamos olhar, encarar, batalhar a desenvolver. Esse é o nosso objetivo. Progredirmos como espírito, progredirmos. Porque às vezes poderíamos pensar, mas para que serve a encarnação? Porque Deus fez isso. Era muito mais fácil julgar, nos condenar às penas eternas, aos gozos eternos, uma vez só. Mas a reencarnação, ela serve justamente pelas existências de espíritos inferiores. Pela bondade de Deus, Deus quer que todos tenham a capacidade de habitar o céu. Então Ele permite que a gente volte inúmeras vezes para corrigir as faltas que nós esquecemos. Que o corpo é apenas a veste temporária, material, que fica, mas que o espírito não. O espírito continua, o espírito não morre. E é justamente nesse intervalo das existências, após a morte do corpo, que o espírito volta para a verdadeira morada, que é o mundo espiritual. Lá ele vai olhar, vai fazer o balanço do que ele progrediu. Ele vai colher os frutos daquilo que ele conseguiu plantar na terra. Mas é aí também que ele se prepara para a nova batalha, para a nova experiência. Emmanuel vai nos dizer que quando nós encarnamos, nós entramos numa armadura, porque de fato entramos numa luta conosco mesmo. Progredir às vezes dói, progredir é difícil, dar um passo à frente, às vezes nós não conseguimos. E é por isso que precisamos voltar e voltar e voltar, exercitar esse movimento, fortalecer o espírito a fim de que ele compreenda que a jornada é para frente. Porque enquanto desencarnado, ele também aprende, ele também progride. Na erraticidade, o espírito também está em evolução, trazendo conhecimento, trazendo novas experiências na erraticidade. Mas somente quando encarnado é que ele vai conseguir colocar em prática todos aqueles conhecimentos especiais que ele adquiriu. Mas falamos em diversos planetas, diversas moradas. Nós só encarnamos na Terra, então? Será que a única oportunidade de reencarne seria na Terra? Aqui começa a ficar um pouco mais claro para nós. É lógico que não. Há muitos outros lugares, outros planetas mais evoluídos que a Terra, mais avançados que a Terra. Existem planetas menos penosos que a Terra, que já mostra que a Terra realmente é um local de penas. Mas que nós só conseguiremos habitar esses planetas se estivermos no mesmo patamar evolutivo do planeta. Porque enquanto o espírito progride, os mundos também progridem. Então, nós só poderemos progredir de mundo quando espiritualmente nós progredirmos também.
E aí, aqui fica a chave de tudo. Por quê? Porque esses mundos superiores já seriam uma grande recompensa para nós, espíritos ainda pequeninos, ainda em estágio iniciativo do processo evolutivo espiritual. Nesses mundos mais evoluídos, nós não estamos falando dos mais evoluídos. Estamos falando de mundos mais evoluídos que a Terra. Porque a Terra é um dos menos evoluídos. Nesses mundos mais evoluídos que a Terra, o mal já não existe. Os vícios que aqui na Terra se encontram não existem mais lá. Os corpos não estão mais sujeitos à doença. Não existe mais injustiça, orgulho, raiva. Nesses mundos, realmente a fraternidade existe. Então, quando comparamos esses mundos mais evoluídos com a Terra, são verdadeiros paraísos. Poderíamos imaginar que são os céus falados por aí, não é? Quantos céus nós teríamos então? Porque conheceríamos uma felicidade muito maior que aquela em que já estamos acostumados e imaginamos ser tão grande. Sou tão feliz na minha vida. Ah, é? É porque não parou para olhar o compromisso evolutivo que tem. Achamos que passar uma vida mediana está tudo certo. E não está. Esquecemos o objetivo principal: evoluir, progredir. E aqui está o convívio em sociedade. A lei de sociedade nos traz a necessidade dessa evolução. Porque quando olhamos para a função da Terra, desse mundo em que nós habitamos, ela está aqui para nós apenas como um processo de depuração do espírito, que vamos progredindo gradualmente à medida em que nós nos desenvolvemos, à medida em que nos colocamos disponíveis ao aprendizado, ao trabalho. Mas não nos enganemos, porque na condição que estamos, o mal ainda existe, o orgulho ainda existe, a vaidade. A Terra realmente é um dos mundos menos evoluídos, menos adiantados, e nos achamos tão grandes. Quando olhamos para o todo e imaginamos estar no centro das atenções de Deus, aqui nós vamos percebendo que não é bem assim. Dentro dessa imensidão toda, poderíamos pensar, o Sol também é um mundo habitado? Lá no Livro dos Espíritos vai dizer. O Livro dos Espíritos é um manual que nós vamos lendo e entendendo, trazendo esclarecimentos que está longe da nossa razão. Por isso é preciso estudar. O Sol não é um mundo habitado, mas é um local onde os espíritos superiores se reúnem. E nessa união eles irradiam então luz, energia para todos os outros mundos que estão ao seu redor ali. O Sol seria um foco de energia elétrica, porque sabemos que a energia elétrica em outros mundos tem outras utilidades que não são a utilidade banal que utilizamos hoje, para ligar uma lâmpada, um eletrodoméstico. Não. A energia elétrica é muito mais apurada em outros mundos. Falo isso para que a gente possa compreender a necessidade de progredirmos. Porque imaginamos estar num processo tecnológico tão avançado. E é avançado apenas para a nossa condição de espírito. Porque ainda imaginamos alcançar a felicidade de uma forma ociosa, sem trabalho. Mas nós vamos percebendo que não. Quando olhamos para essas pleiades de espíritos que estão acima de nós, nós percebemos que a vida espiritual, ela é um trabalho constante, atividade constante,
que esses espíritos superiores trabalham como mensageiros do Cristo, cumprem as grandes missões que precisam ser cumpridas. Os Cristos que nós conhecemos respondem direto a Deus, responsáveis por zelar pela harmonia geral dos planetas, por governar os planetas. Tarefa gloriosa que só foi possível receber graças à perfeição, graças ao estado que se encontram, porque trabalharam, batalharam, progrediram, compreenderam a necessidade de avançar. Não buscaram a ociosidade, e nós querendo fugir dos problemas, enquanto deveríamos encará-los, resolvê-los, aprender como conviver. Porque às vezes também temos espíritos que, bom, eu não vou trabalhar porque eu não tenho uma grande missão, eu não tenho um grande trabalho. Mas vamos percebendo que esses trabalhos aparecem de acordo com a proporção que o espírito vai avançando. Nós estamos falando disso para questionar um pouquinho sobre o céu lá na frente. Nós estamos falando como funciona o universo, a questão das missões, os nossos deveres, obrigações, para a gente entender como funciona esse mecanismo. Porque senão a gente pensa que o céu e o inferno, que Deus está julgando para um lado ou para o outro. Mas existe todo um mecanismo nesse meio que precisamos entender para nos trazer uma paz. Porque buscamos nós trabalhos extraordinários. Quando nós entramos de fato para dentro da doutrina e aceitamos caminhar pelo Cristo, queremos um trabalho grandioso. Mas esquecemos que por vezes as missões que nos cabem é a missão de pais, de filhos, de avós, de netos, de professores, de amigos. Esquecemos que temos que olhar para o nosso lado. E até aqueles que trazem uma inteligência acima, considerados gênios, até esses trazem a missão de entregar elementos novos ao progresso do mundo. Vamos analisando que na condição espiritual estamos todos nós num emaranhado, ligados um ao outro, cada um tendo que cumprir um objetivo para que a Terra possa sair do estado que ela se encontra e atingir a condição do mundo melhor. O mundo regenerado, tão esperado, é preciso que trabalhemos por ele. Entendamos qual é a nossa missão, qual é o nosso dever. Trazer a obrigação moral para dentro do centro das nossas atenções, olhando para nós na necessidade de avançarmos como espírito, mas de auxiliar que o outro também avance, pois temos dever junto à lei da vida. E a vida caminha por todos os lados. Todas as inteligências concorrem para todas as obras. Vamos percebendo que as oportunidades chegam a todos e a todo momento, dos pontos mais altos para os pontos mais baixos. E é assim que acontece a solidariedade entre os mundos habitados, entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Nessa colaboração entre os mundos, nessa colaboração entre os planos, em toda parte. Porque em toda parte há vida, em toda parte há movimento, em todo canto há povoado, legiões de seres. Se por vezes não vemos, se não conseguimos enxergar, é porque ainda trazemos essa condição material do espírito. Nos falta progredir, depurar o espírito, a fim de conseguir compreender a imensidão que está à nossa volta, a compreender que a felicidade é relativa ao nosso progresso. E se esperamos habitar o céu, a lição está aí.
É preciso avançar, porque vai depender das nossas qualidades, as qualidades próprias, para que possamos adentrar em mundos melhores, menos materiais. Como é bonito compreender esse mecanismo, porque embora dependa de nós, a felicidade não é pessoal. A felicidade não é individual. Porque se fosse individual, viveríamos apenas nós e conquistaríamos apenas nós essa felicidade. Mas não. A felicidade vem da comunhão de pensamentos, da união de seres trabalhando pelo progresso. E quando eu penso no outro, quando eu penso em nós, aí sim estou trazendo para dentro de mim esse mundo feliz. Veja que depende da gente. Se olharmos mais uma vez para os espíritos superiores, que é a nossa destinação, que é para onde devemos ir, vamos perceber que horas esses espíritos estão dedicados em missões, a ajudar espíritos inferiores a progredir e auxiliar. Ora, esses espíritos estão reunidos a fim de trocar experiências, a fim de mostrar o que estão fazendo, aprendendo uns com os outros. E ora, estão sentados, se podemos dizer assim, abaixo de um espírito superior, a fim de aprender, a fim de observar e trazer conhecimento. E a vida é assim. Devemos nós auxiliar o outro, devemos nós viver em sociedade, trocar experiência, e devemos nós olhar ao alto, a fim de nos inspirarmos na verdadeira lição. Porque os espíritos, eles estão misturados em diversas ordens. A luz não é exclusividade para um. Basta sairmos na rua e olhar o sol. O sol chega para todos. A água banha todos os continentes. Todos os climas possuem as suas plantas destinadas àquele clima. Como é importante. Se nós não compreendermos a necessidade de sermos luz acesa, a chegar todos nós em comunhão, estaremos nós trabalhando na condição de luz morta, de luz sem proveito. Será que estaremos atingindo o nosso objetivo? E pensaríamos então, já que temos essa imensidão, já que o universo todo está aí, precisaríamos nós nos reunirmos no mundo, em um mundo? Teria o porquê? Sim. Porque em volta dos mundos estão os espíritos que estão na mesma frequência, com o mesmo pensamento. Então, mundos inferiores estão com espíritos inferiores, encarnados e desencarnados. E mundos mais avançados, em sua volta estão espíritos mais avançados e encarnados também. Com uma diferença, que nos mundos inferiores, os espíritos se mantêm numa condição mais estável. Eles continuam reencarnando mais vezes naquele mundo, justamente porque são apegados à questão material, apegados às paixões daquele mundo. E já nos mundos mais avançados, a população é um pouco mais flutuante, porque os espíritos superiores compreendem a necessidade de encarnar, de reencarnar em mundos inferiores a fim de ajudar. Veja que nós nos apaixonamos pelas coisas da terra, e os espíritos superiores compreendem a necessidade de encarnar em condições inferiores a fim de ajudar. São os deveres, são as missões. Muitas vezes reencarnam para cumprir ali a sua missão. E nós preocupados com a nossa casa.
e nós preocupados com o nosso carro, com o nosso celular. E esses espíritos preocupados conosco, com o nosso progresso, e nós não querendo evoluir. E eles precisam encarnar aqui para nos dar um chacoalhão, para passarmos por situações difíceis, condições difíceis, que nos colocam a pensar o que de fato temos feito de errado. Porque queremos alcançar mundos felizes, mas queremos caminhar pelos mundos trevosos. Por isso, quando olhamos os mundos em que esses espíritos superiores habitam, vamos compreender por que merecem estar ali. Porque justamente quando precisamos, eles vêm ao nosso encontro, vêm nos aliviar os fardos pesados, vêm corrigir os erros que estamos cometendo por diversas e diversas vezes. Esses espíritos são aquelas palavras que nos trazem o esclarecimento. Palavras que nos trazem o conforto, o consolo, que nos dá a certeza de que realmente o bem existe. E quando paramos para pensar tudo o que foi dito até agora, daqui para trás, aonde está o céu? Nessa imensidão toda, aonde está o céu? Conseguimos localizar qual é o estado que ele se encontra, a localização física do céu? Existe em cima, existe embaixo? É claro que não. O céu está em toda parte, sem limites, dentro de nós. As virtudes, o caminho no bem, as boas ações nos dão acesso a esse mundo de felicidade. Enquanto caminhar pelas sombras, entre os vícios, nos afasta da entrada, nos proíbe o acesso. É simples. O acesso é caminhar pelo bem. É o homem de bem. Quando entendemos o nosso compromisso, quando formos leais a Deus, teremos acesso a esse mundo que se encontra dentro de nós. Enquanto isso, estamos nós distantes. E pensemos aqui, as doutrinas então que defendem a existência do céu e do inferno. Quão pequenina e quanto mesquinhas elas não são? Diminuem os atributos de Deus. Imaginam que a humanidade seja a marca do início de tudo, que antes não existia nada, que o mundo foi criado justamente para atender os nossos desejos. Os nossos desejos. Doutrina fria, doutrina triste, que imagina que estamos nós mergulhados em um local de eterno silêncio, onde não existe mais espíritos, mundos habitados, que estamos nós num verdadeiro deserto, e que nada antes de nós existiu, mas que nada depois de nós também existirá. Muito mais do que isso. Que doutrina aflitiva as doutrinas que defendem a existência do céu e do inferno, que colocam cercas, que colocam barreiras entre os corações que se amam, que dizem que nunca mais poderão se encontrar, que fazem imaginar uma mãe ver um filho sofrer sem nada poder fazer. Quanta aflição! Aflição essa que nós acreditamos porque queremos, porque não olhamos por aquilo que o alto tem nos mostrado que está à nossa vista, porque não acreditamos na bondade de Deus que bate à nossa porta todos os dias. Todos os dias. Agora a doutrina espírita não. A doutrina espírita nos convida a ampliar os nossos olhos, a ampliar os nossos sentimentos, a compreender que o céu físico não existe. Enquanto uma diminui, como eu já disse, os atributos de Deus, o Espiritismo amplia. Enquanto um
caminha junto, enquanto a doutrina espírita caminha junto com a ciência, as outras caminham separadas da ciência. O espiritismo avança, o espiritismo progride, o espiritismo faz nós pensarmos e repensarmos, a fazer a reforma íntima tão falada, enquanto a outra doutrina se mantém parada, ociosa. Pensemos bem, tragamos para dentro do nosso senso crítico, façamos o nosso senso funcionar, nos interroguemos, olhemos a nossa consciência, ouçamos a voz de Deus que habita dentro de nós e que nunca nos enganou, nunca nos deixou na mão. Deus que sempre foi misericordioso, bondoso, bom. Tragamos para esse pensamento. E por vezes poderíamos pensar, mas se Deus é tão bom, se realmente o céu não existe, por que Ele não falou isso antes? Por que Ele não nos falou que não existia um céu e um inferno? Eu tinha certeza disso. Pela mesma razão que não se ensina às crianças as mesmas coisas que se ensinam aos adultos. Para aprender algumas lições, antes é preciso ter a base, é ter um conhecimento. E sem o avanço da ciência, nós não teríamos a percepção desse espaço gigantesco. Sem a percepção da geologia, não teríamos a condição de analisar os 6 dias da criação apresentados de forma alegórica. Se não fosse a astronomia nos mostrar, nós não teríamos compreendido as leis universais. E talvez o mais importante, se nós não tivéssemos avançado pela ciência psicológica, talvez até hoje não tivéssemos compreendido a existência da vida espiritual, de um ser que habita uma veste temporária e que precisa progredir. E a pergunta que nos fica, para poder então alcançar o céu, se faz necessário sair da terra? Talvez poderíamos pensar de uma forma diferente. Kardec pensava diferente. E lá na questão 1019, ele vai fazer essa pergunta ao questionar se a terra poderá um dia se transformar em um céu. E quem responde é justamente São Luís, que vai dizer que sim, que a terra tem condição sim de se transformar num grande céu, quando o bem reinar na terra, quando os bons espíritos se predominarem na terra, quando não tiver mais vicissitudes, pois é justamente através do progresso moral que os bons espíritos se afinizam com os mundos. Então, se queremos trazer o céu para a terra, é preciso progredir moralmente, a fim de que os espíritos superiores venham se tornar maioria. Mas enquanto isso não acontece, é preciso trabalhar. É preciso se entregar, colocar vontade, ter coragem de se transformar, se entregar às obras da regeneração. Somos nós chamados a todo momento. Sabemos da necessidade do plantar e tudo virá ao seu tempo. É preciso respeitar o tempo de Deus, é preciso respeitar as leis divinas. Mas se nós temos dúvida se realmente esse céu habita dentro de nós, um espírito muito evoluído que nós conhecemos, pelo nome de Jesus, já nos disse: o reino de Deus está dentro de nós. Então que lutemos para fazer esse céu clarear dentro de nós, que compreendamos a nossa missão de espírito. Mais uma vez, que nos entreguemos de fato à vida e que possamos compreender
nos entregar através das vestes corporais quantas vezes forem necessárias, retornar aos planos espirituais quantas vezes for necessária. Em resumo, que possamos reencarnar quantas vezes forem necessárias, até que possamos trazer na nossa vida, no nosso coração, o verdadeiro céu que tanto esperamos. Agradeço imensamente a todos que estão aqui conosco. Espero que de fato possamos compreender a necessidade de fazer o céu nascer, despertar entre nós, que possamos nos transformar como seres espirituais e que possamos trazer o Cristo de fato como modelo e guia da nossa encarnação. Um grande beijo no coração de todos vocês. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e sempre que necessário estou à disposição. Fiquem com Deus.